Fala pessoal, operador do canal Cambial falando aqui. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma aula onde eu explico um pouco sobre os algoritmos LFTs, ou algoritmos de baixa frequência. Então, sem perder tempo, vamos começar aqui. Definições de algoritmos executores, LFTs, conceitos básicos. Aqui um pequeno sumário, se vocês quiserem ler, dê uma pausa no vídeo. Parte 1. Introdução aos LFTs. No mercado, nem todas as ordens grandes aparecem de uma vez. Muitas vezes, o que parece ser uma sequência aleatória de pequenos negócios é, na verdade, uma única operação sendo executada de forma estratégica. É aí que entram os algoritmos fracionadores de ordens, conhecidos como LFTs. Esses sistemas foram criados para dividir grandes ordens em partes menores, disfarçando a real intenção do investidor e reduzindo o impacto no preço. Em vez de enviar milhares de contratos de uma só vez, o algoritmo atua com calma, espalhando as execuções ao longo do tempo, sempre buscando entrar ou sair do mercado de forma mais eficiente e menos perceptível. Entender o comportamento desses algoritmos é essencial, porque são eles que moldam boa parte do fluxo institucional e influenciam diretamente o ritmo das negociações que vemos no book e no Times and Trades. Parte 2. VWAP, Volume Weighted Average Price, algoritmo fracionador de ordem. Observe-se a favor da tendência. O player utiliza esse algoritmo para fracionar suas ordens de modo que seu preço médio não fique longe da VWAP do dia. Ou seja, que o seu preço médio seja calculado a partir da VWAP do dia, pouco utilizado em contratos futuros, comum em ações. O VWAP fraciona seus lotes baseado na média de lotes do volume diário de uma determinada quantidade de dias escolhidos pelo broker, quando vai calibrar o algoritmo, geralmente os últimos 20 dias úteis. O broker escolhe com quantos lotes ele vai participar, qual o volume máximo em porcentagem de cada ordem que ele quer fracionar, e o algoritmo calcula essa quantidade de lotes para cada ordem baseado na porcentagem de volume escolhida pelo broker para cada janela de tempo em que o algoritmo irá executar. E essa porcentagem é sempre a mesma para todas as ordens. Diferente do POV, que determina seu tamanho de lotes fracionados através do volume de uma curta janela de tempo, o VWAP baseia-se no histórico de vários dias passados e executa suas ordens levando em conta a posição da média VWAP. Ele também leva em consideração o volume de negociações do dia para se calibrar. Parte 3. TWAP, Time Weighted Average Price, algoritmo fracionador de ordem. Observe-se a favor da tendência. Ele executa uma operação grande de forma uniforme ao longo do tempo, buscando um preço médio ponderado pelo tempo. Conceito. O TWAP divide uma ordem total de compra ou venda em várias partes menores e as envia ao mercado em intervalos regulares, independente do volume, liquidez ou direção do preço naquele momento. O objetivo principal: reduzir o impacto no preço e evitar revelar ao mercado a presença de uma ordem grande, mantendo a execução constante e previsível. Como ele opera? O trader define um intervalo de tempo total, por exemplo, 1 hora. O algoritmo calcula quantas ordens precisam ser enviadas nesse período e distribui os envios de forma igualitária. As execuções acontecem em ritmo fixo, sem considerar variações momentâneas de fluxo ou preço. Exemplo: uma instituição quer comprar 10.000 contratos em 1 hora. O TWAP pode dividir a ordem em 100 execuções de 100 contratos a cada 36 segundos, até completar o total. Em resumo, o TWAP é uma estratégia neutra e sistemática que busca executar com equilíbrio no tempo, priorizando discrição e estabilidade em vez de resposta ao mercado. Parte 4. POV, Percent of Volume, algoritmo fracionador de ordem. Observa-se a favor da tendência. Esse algoritmo trabalha fracionando as ordens mediante uma porcentagem ou fração de volume negociado em um determinado período de tempo do dia. Quando um player utiliza esse algoritmo,
Ele quer que suas ordens sejam executadas mediante uma porcentagem do volume negociado dentro de um período de tempo, geralmente de minutos em minutos. Cada ordem deve ser executada mediante uma pré-determinada taxa de participação em relação ao volume negociado naquele momento do dia. Por exemplo, se em um intervalo de tempo de 2 minutos o mercado negociar 10.000 contratos e o POV estiver configurado para fracionar 10% daquele volume, ele só vai comprar ou vender 1.000 contratos de cada vez. Isso quer dizer que ele está participando com 1/10 do volume que o mercado negociou naquele intervalo de tempo de 2 minutos. Se o volume de negociação em um determinado momento aumenta, o POV também vai aumentar a sua quantidade de fracionamento de ordens. E se o volume de negociação diminui, ele também diminui a sua taxa de participação. Neste algoritmo, o tamanho das ordens executadas são de tamanhos variados, diferente do TWAP, onde as ordens são mais ou menos do mesmo tamanho. Parte 5. IS, Implementation Shortfall. Algoritmo fracionador de ordem. Observa-se a favor e contra a tendência. Esse algoritmo trabalha de forma ativa e passiva. O IS é um algoritmo de execução ativo, projetado para reduzir o custo total de execução em relação ao preço inicial da decisão de investimento. Em vez de seguir um ritmo fixo, como o TWAP, o IS adapta sua atuação conforme as condições do mercado, podendo comprar ou vender de forma mais agressiva quando identifica oportunidades favoráveis. O Implementation Shortfall mede a diferença entre o preço ideal de entrada, aquele no momento da decisão, e o preço médio efetivamente obtido após a execução. O algoritmo tenta minimizar essa diferença, buscando o melhor equilíbrio entre velocidade de execução e impacto no preço. Como ele opera de forma ativa? Se o mercado se move contra o trader, o IS tende a acelerar a execução, atuando de forma ativa e agressiva para garantir um preço próximo ao planejado. Se o mercado se move a favor, ele retarda a execução, esperando oportunidades de obter preços ainda melhores. Em resumo, o IS compra ou vende de forma ativa, ajustando o ritmo de execução conforme o comportamento do preço, com o objetivo de minimizar o desvio entre o preço planejado e o preço real de execução. Como ele opera de forma passiva? Quando o IS opera de forma passiva, ele prioriza o preço em vez de velocidade, ou seja, em vez de agredir o mercado com ordens a mercado, compra ou venda ativa, o algoritmo posiciona ordens limitadas no book, esperando que o fluxo venha até ele. Conceito da atuação passiva. O objetivo é minimizar o impacto no preço e reduzir custos de execução, como o spread e o deslizamento. O algoritmo aceita correr o risco de não ser totalmente executado de imediato, em troca de melhores preços médios. Na prática, se o IS está comprando de forma passiva, ele insere ordens limitadas de compra abaixo do preço atual, tentando ser agredido por vendedores. Se está vendendo de forma passiva, ele coloca ordens limitadas de venda acima do preço atual, esperando ser agredido por compradores. Ele monitora constantemente o fluxo, o spread e o volume para decidir se mantém, cancela ou reposiciona essas ordens. Em resumo, quando atua de forma ativa, o IS busca garantir execução mesmo pagando mais caro. Quando atua de forma passiva, o IS busca melhor preço médio, mesmo que leve mais tempo para ser executado. Essa alternância entre modo ativo e passivo é justamente o que torna o IS um dos algoritmos mais inteligentes. Ele adapta o seu comportamento conforme o fluxo, equilibrando custo, tempo e impacto de mercado. Parte 6. MOC, Market on Closing. Trabalha de forma passiva e ativa. O MOC é um algoritmo de execução programado para realizar ordens próximo ao fechamento do mercado, buscando um preço médio o mais próximo possível do preço de fechamento oficial. Seu principal objetivo é alocar grandes ordens no final do pregão, quando há maior volume e liquidez, minimizando o impacto sobre o preço e garantindo um resultado de execução alinhado ao preço de referência ao dia.
O mock fraciona seus lotes baseado na média de lotes do volume diário de uma determinada quantidade de dias escolhidos pelo broker quando vai calibrar o algoritmo, geralmente os últimos 20 dias úteis. O broker escolhe com quantos lotes ele vai participar e qual o volume máximo em porcentagem de cada ordem ele vai querer fracionar. E o algoritmo calcula essa quantidade de lotes para cada ordem baseado na porcentagem de volume escolhida pelo broker, para cada janela de tempo em que o algoritmo irá executar. E essa porcentagem é sempre a mesma para todas as ordens. Diferente do POV, que determina seu tamanho de lotes fracionados através do volume de uma curta janela de tempo, o mock baseia-se no histórico de vários dias passados e executa suas ordens no final do dia antes do ativo entrar em leilão. Ele também leva em consideração o volume de negociações do dia para se calibrar. O objetivo desse algoritmo é atingir um preço médio de execução próximo ao preço de fechamento do ativo. Como o mock trabalha de forma passiva? Quando ele atua de forma passiva, ele começa a posicionar ordens limitadas no book antes do fechamento, gradualmente, sem pressionar o preço. Busca participar da liquidez natural do final do pregão, aproveitando o aumento de volume para se misturar ao fluxo. Mantém um comportamento discreto, tentando obter o melhor preço possível próximo ao fechamento, sem gerar distorções. Exemplo: se o ativo está sendo negociado a R$ 100 e o fechamento do pregão se aproxima, um mock trabalhando de forma passiva, comprando, pode posicionar ordens limitadas em 99,95 ou 99,97, aguardando vendedores dispostos a negociar nesses níveis. Como o mock trabalha de forma ativa? Quando ele atua de forma ativa, ele aumenta a agressividade à medida que o fechamento se aproxima. Se ainda restam ordens para executar, ele entra a mercado nos minutos finais para garantir a execução completa, mesmo que isso signifique pagar um preço um pouco pior. O foco passa a ser cumprir a meta de execução antes do fechamento, não mais o preço ideal. Exemplo: se ainda restam 2.000 contratos a serem comprados e faltam 30 segundos para o fechamento do pregão, o mock envia ordens a mercado, comprando a qualquer preço disponível para concluir a operação dentro da janela final. Em resumo, mock passivo participa discretamente do fluxo antes do fechamento, buscando preço. Mock ativo atua agressivamente nos minutos finais para garantir execução total. O mock é um algoritmo orientado pelo tempo e médio de volume. Ele ajusta sua atuação passiva ou ativa conforme o progresso da execução e a proximidade do fechamento do pregão, equilibrando custo, urgência e liquidez. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Peço que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!